Já liberou? Bom dia, gente. A paz do Senhor. Deixa eu ver quem tá aí. Catinha, Sófocles. Já liberou? Bom dia, gente. A paz do Senhor. Lincoln, a paz, Rosângela. Denilton. Essa turminha aí tá assídua, hein? E pontual. Tô gostando de ver, hein? A gente já vai começar. A paz, Jarbas. Dani, Jaqueline. Rita, a paz, Rita. Isso aí, Jaqueline, povo abençoado mesmo. Esse povo é abençoado. Que bom, gente, né? Nós hoje vamos falar sobre um assunto que eu escolhi, né? Eu que escolhi esse assunto porque ele traz uma clareza acerca de algumas coisas que pode ser que muitos de nós tenhamos entendido errado, tenhamos ouvido interpretado de uma maneira errada, ou até mesmo alguém que interpretou de uma maneira errada e passou para a gente, né, uma linha de raciocínio diferente. E a gente vai estar vendo hoje, como sempre na Bíblia, né, como sempre a gente vai estar olhando lá a palavra do Senhor, vai estar no contexto, né, trazendo essa luz aí, a palavra do Senhor, né? E o Espírito Santo de Deus, né, também nos direcionando, trazendo clareza para nossa mente, para que a gente possa entender a palavra. E aí a gente escolheu aí, Apocalipse versus Mateus 24, né? Nós vamos hoje comparar um pouquinho o Apocalipse com Mateus 24, para que a gente possa estar entendendo algumas coisas. Bom, coloca girando, por favor. Isso, você puder botar mais fraquinho. Tá bom, gente? A paz, Edna. Maria das Neves, bom dia, gente, bom dia. Que bom, né? A gente está aqui mais uma manhã de domingo para estudar a palavra do Senhor. E eu estive conversando com algumas pessoas durante essa semana, algumas pessoas da minha célula mesmo, né, da célula que eu faço parte. E a gente está falando, né, sobre a importância de quando a gente aprende realmente alguma coisa, quando a gente estuda, vai mais a fundo na palavra e que a gente pode guardar isso, e isso traz tanto ensinamento para a nossa vida. Né? A palavra do Senhor realmente ela é luz, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evitar tomar atalhos, né? tomar caminhos errados, para que a gente possa acertar mais, né? E mais certo em direção ao alvo, porque nós estamos aqui, né? Indo em direção ao alvo o tempo todo, tentando fazer cada vez melhor, tentando ser melhor hoje, né? Como o pastor sempre fala, né? Hoje eu sou melhor, com certeza melhor do que ontem. Não estou perfeito, mas eu estou melhor do que ontem. Então a gente precisa caminhar dessa maneira. E a palavra de Deus, ela é lâmpada mesmo para os nossos pés. Porque hoje nós vivemos dias muito difíceis, dias mesmo de escuridão, né? Dias difíceis de caminhar. Né? Muitas coisas no caminho que a gente possa tropeçar, em que possa fazer a gente paralisar a caminhada. Quantos estão parados aí na caminhada, né, com Cristo? Quantos estão parados no meio do caminho, né? E a gente precisa de enxergar com muita clareza esse caminho. É um caminho estreito, né? A palavra já fala que o caminho é estreito, é um caminho difícil. E além do mais, se a palavra diz que a Bíblia nos traz isso, né? Que
A palavra do Senhor é lâmpada para o nosso caminho, então eu acredito que esse caminho ele é estreito e ele também, né, precisa de uma iluminação para que a gente possa enxergar e caminhar nele perfeitamente. E a palavra do Senhor traz isso para a gente. E eu fiquei muito feliz de ouvir algumas pessoas, né, que me falaram a respeito essa semana, né, sobre os estudos e de que no outro dia elas ainda conseguem lembrar, né, de coisas e conseguem colocar em prática na sua vida, tentar, né, acertar algumas coisas que elas identificaram durante o estudo de que estão erradas, para que possam estar fazendo da maneira correta, né? E isso é muito importante, porque senão seria um tempo nosso aqui jogado fora. E eu acho que ninguém está aqui querendo jogar tempo fora. Hoje a gente tem bastante tempo até, porque a gente está meio que preso, né? Agora começando a voltar dentro de casa, mas mesmo assim, o nosso tempo é algo muito precioso. A gente precisa aproveitar muito bem o nosso tempo. E a palavra de Deus também é algo muito preciosa para que a gente escute e depois, né? Entrou por aqui, saiu por aqui. Não, a palavra de Deus. E, inclusive, a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Então, que o Senhor nessa manhã possa estar nos abençoando. Deixa eu ver quem mais está aqui. Alain. Amém, gente. Nós vamos já começar, então. Acho que já dá para a gente começar. Nós temos aí, acho que 16 pessoas. Já dá para a gente começar o nosso estudo. Então, como sempre, vou falar para vocês. A Bíblia, hoje, então, gente, tem muito texto para a gente ler. Então, vão ter alguns textos. Na maioria, eles não vão estar aqui, igual eu sempre coloco, para vocês lerem na tela. Então, fiquem com a Bíblia na mão. E assim, além da Bíblia, é um marcador, porque vocês estão vendo que a gente vai ler em Apocalipse e em Mateus, e vão ter alguns outros textos que a gente vai ler também, mas é mais Apocalipse e Mateus. Então, já deixa marcado lá, Apocalipse e Mateus. Apocalipse 6, tá? Já deixa lá marcado em Apocalipse 6 e Mateus 24, porque a gente vai estar lendo o tempo todo, um capítulo e outro. Nós vamos estar aí, tem até um quadrinho que a gente montou aqui, daqui a pouco eu vou estar colocando para vocês no slide, o Paulo vai estar colocando. Mas a gente precisa estar com a Bíblia aberta. Papel, caneta, vamos anotar e vamos, né? O mais importante, colocar em prática tudo isso aí. Vamos aprender mesmo, vamos reter, né? Vamos, depois que passa o estudo, é legal vocês em casa voltarem lá na palavra, verificar realmente, né? Se tudo que eu falei aqui, se realmente a palavra traz um respaldo. Deixar Deus trazer essa revelação para a vida de cada um. Amém? A paz, Grazi, Sheila, bom dia, paz. Aleluia. Vamos orar, então? Vamos estar orando e você pega lá, pega a tua Bíblia. Já deixa aberta. Vamos orar, então. Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque tu nos deu uma semana, Senhor, abençoada, guardados por ti. Hoje iniciamos um novo ciclo, Senhor, na nossa vida, ainda dentro do mês de junho, e acreditamos, ó Pai, que a tua mão ela é sobre a nossa vida, que a tua provisão é sobre a nossa vida. Cremos em ti, Senhor, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus grande, tu és um Deus fiel, e nós, ó Pai, precisamos, Senhor, entregar a nossa vida ao teu controle, entendendo de que tu tens, Senhor, o poder sobre todas as coisas. Que ao teu Filho Jesus foi dado todo o poder, toda a autoridade sobre o céu e debaixo dos céus. E é em nome do teu Filho Jesus que nós pedimos que nessa manhã tu nos inspire através da tua palavra, tu nos revele a tua vontade, tu torne as coisas claras, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, que a nossa mente possa, Senhor, nesse momento ser, Senhor, direcionada pelo teu Espírito, onde o teu Espírito tem a liberdade de nos levar, Senhor, aonde tu quer. De que nesse momento, ó Pai, essa máquina, Senhor, né, que nós somos, formados, Senhor, por corpo, alma e espírito, que haja uma sintonia, que haja um funcionamento perfeito, Senhor, porque
Tu criou o homem para que ele funcionasse de forma perfeita. Que haja esse funcionamento perfeito, em que, Senhor, a nossa alma, ela possa ter uma sintonia com o nosso espírito, aonde o teu espírito, ó Pai, o teu Espírito Santo venha nos trazer toda a revelação necessária na manhã desse dia, para que nós possamos entender a tua palavra. E que, ó Pai, nós possamos sempre ter a nossa mente ligada, com atenção. Então, que em nome de Jesus, tudo que venha nos distrair nesse momento, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós queremos levar o nosso pensamento cativo a Ti e queremos que a Tua palavra ela venha sobre nós e ela faça a diferença na nossa vida nessa manhã. Obrigada por cada um que já se encontra aqui. Obrigada por cada um que vai ter acesso a esse estudo e que, de igual maneira, cada um possa ser alcançado, independente do dia em que vão estar assistindo, da hora, para que cada um possa estar sendo alcançado pela Tua graça, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor. Venha sobre nós, continua, Pai, regendo a nossa vida, sendo Senhor da nossa vida, com essa liberdade, Senhor, de soprar o Teu Espírito sobre nós e de nos levar para onde Tu queres. Nós nos colocamos nessa manhã em Tuas mãos dessa maneira, para que o Teu vento, o vento do Teu Espírito sopre sobre nós e nos leve de um lado para o outro, Senhor, na Tua palavra, e nos traga essa revelação. Que Tu nos abençoe. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos lá então, gente. A gente sabe que para estudar a Bíblia, a gente precisa dar atenção ao contexto. A gente nunca deve estudar a Bíblia como nós estudamos um livro qualquer. Ou seja, a Bíblia não é um livro qualquer, né? Nós não podemos pegar um texto bíblico isoladamente e não considerar o contexto. Porque quando isso acontece, a gente sempre traz distorção no sentido daquilo que a gente está lendo, né? No sentido do que realmente foi a intenção da mensagem daquele texto. Então, por isso é tão importante a gente dar atenção ao contexto sempre que nós estudamos um texto da Bíblia. E nós já vamos começar a ver esse contexto aqui, né? Porque eu pedi para vocês separarem lá Apocalipse 6 e Mateus 23. E a gente já vai começar a ver em Mateus. Porque muitas das vezes, gente, eu gosto muito de ver filmes assim que são tipo que tem um mistério, que eu tenho que descobrir alguma coisa, eu fico trabalhando ali na minha mente para entender, né, o que o autor, né, daquele filme, né, quis falar ali, para onde ele está levando o filme, aí eu fico tentando adivinhar, e às vezes eu acerto, hein? O pessoal aqui em casa brinca que diz que eu sempre acerto no final do filme, que eu fico tentando interpretar, aí eu fico caçando pista, coisas que foram faladas, lembro o que aconteceu lá no começo, e durante o filme eu vou tentando entender o que o autor, porque toda a obra, né, que nos conte uma história, o autor vai trazer dentro, a gente vai ter que brincar ali no contexto, vamos falar assim, do filme, para que a gente possa entender. E a gente vai começando meio que adivinhando o que vai acontecer no final. Nunca ninguém quer saber o final do filme, né? Ninguém quer que conte, mas a gente adora, né? Quando tem alguma coisinha que a gente consegue pegar ali e falar, não, acho que, né, o autor está querendo levar para esse lado aqui, ele está querendo trazer essa mensagem. E na hora que a gente vai ler a Bíblia, a gente simplesmente vai lá ler, passa corrido, não para contextualizar, não vai lá atrás no que estava antes, não vai procurar textos, né, que até toda a Bíblia tem, né, algumas referências, mas a gente não quer ter esse trabalho. A gente tem um trabalho vendo um filme e na hora de ler a Bíblia, que é algo tão precioso para a nossa vida, a gente não quer ter esse trabalho, a gente precisa. A gente precisa fazer dessa maneira, para que a gente entenda, para que as coisas fiquem claras. Então, vamos ver lá no capítulo
23 de Mateus. Nós vamos, antes de ler o 24, nós vamos ler o versículo 37 do capítulo 23 de Mateus. E eu vou pedir para o Paulo passar o slide, porque eu coloquei esse versículo aí para vocês. Vamos lá? Então, diz assim, Já tá aí, Paulo? Já tá, né? Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes? Quantas vezes eu, né? Quem está falando isso aqui? Jesus, né? Jesus está falando para Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar? Quantas vezes, gente? Quais foram essas outras vezes? Por que Jesus falou que ele quis ajuntar? Quantas vezes ele quis ajuntar, né? As outras vezes foram no Velho Testamento. Agora Jesus aqui está falando como filho de Deus, mas no Velho Testamento Deus já quis juntar Israel muitas vezes para ele. Quantas tentativas? É por isso que aqui Jesus fala Jerusalém, Jerusalém, né? É por isso que Jesus fala quantas vezes eu quis juntar. Vamos continuar lendo. Vamos ler o versículo 38. Não está aqui no slide não, mas acompanha aí. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo assim, ó, está dizendo, Israel, você rejeitou o Messias, e agora essa geração não pode mais ser abençoada. É isso que Jesus está falando aqui. Porque Jesus veio para reinar, Jesus veio para implantar o reino de Israel. Mas ele aqui, quando ele fala isso, ele fala chorando, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Eu vim implantar o reino, eu vim juntar vocês e vocês não quiseram. Vamos passar o próximo slide? Agora sim, eu vou entrar no capítulo 24. A gente leu aí, né, esse versículo no capítulo 23, para que a gente possa estar contextualizando, colocando no contexto. Vamos ler agora aqui em Mateus 24, a partir do versículo 1 mesmo. Coloquei para vocês esses 3 versículos. Já passou? Já, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos perguntaram, quando aconteceram essas coisas, né? Fizeram 2 perguntas, né? Quando aconteceram essas coisas? E quando haverá, como será, né? O final, né? Como será o sinal da tua vinda, né? Que sinal vai acontecer? Vamos prestar bem atenção nessas 2 perguntas e nessas 2 respostas, tá? Porque aqui também é aqui onde começa uma grande confusão de interpretação, quando não se faz no contexto esse texto de Mateus 24. Então, Jesus vai responder essas 2 perguntas, né? Que sinais haverá da tua vinda? Que vinda, gente? Que vinda é essa? Que Jesus vai responder. O que Jesus acabou de falar aí no texto? Ele falou assim, eu não volto enquanto vocês não clamarem bendito que vem em nome do Senhor. Não foi isso que Jesus falou? Jesus está falando para quem aqui? Jesus estava ali conversando com quem? Jesus está falando para Israel. Tem alguma ordem aqui para a igreja falar bendito aquele que vem em nome do Senhor? Senão ele não volta? Tem isso em alguma carta, gente? Das cartas que foram escritas, das epístolas que foram escritas para a igreja? Tem alguma orientação desse tipo para a igreja? Tem lá falando, igreja, eu não volto enquanto vocês não clamarem bendito que vem em nome do Senhor. Não tem isso, né?
Pelo menos nas cartas que eu li até hoje, eu nunca encontrei isso. Se alguém já encontrou, coloca aí para mim, ó. Se alguém já encontrou, mas não existe isso. Isso aqui, gente, Jesus está falando para Israel, uma orientação para Israel. Jesus não virá enquanto Israel não clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Todo menino judeu, ele aprende que essa frase, bendito que vem em nome do Senhor, a gente até tem uma canção que canta, né? Baruch rabá, Beshei Adonai, Baruch rabá, Beshei Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Todo menino judeu aprende que essa frase só pode ser direcionada para o Messias. Eles só podem falar isso para o Messias. Por isso que quando Jesus entrou como Messias e os discípulos começaram a falar, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, lembram dessa passagem? Lembram que os fariseus falaram? Manda que eles se calem. Eles falam, manda que eles estão blasfemando, é blasfêmia. Essas palavras só podem ser faladas para o Messias. O que Jesus respondeu? Está lá em Lucas 19 isso. Jesus respondeu que se eles se calassem, as pedras iriam falar. Então Jesus respondeu ali como seria. E vai ser assim mesmo, desse jeito que Jesus respondeu. Igualzinho. Só que foi adiado. Não foi que Jesus falou quantas vezes ele quis ajuntar, mas o povo não aceitou, não recebeu o Messias. Então isso foi adiado. Israel adiou a implantação do reino do Senhor. Que a gente vai ver logo mais na frente. A gente já falou muito falou alguma coisa, né, sobre o milênio nos estudos passados, mas Israel adiou. Então, esse tempo em que Jesus estava falando ali em Mateus 24, em que Jesus estava ali no meio do povo, estava aqui, né, habitando em carne, ele estava falando para Israel. Era uma pergunta do povo de Israel e ele estava falando para Israel. A igreja ela não está aqui. Aqui é Jesus explicando para Israel como tudo estaria quando ele voltasse. Jesus volta quando para Israel, gente? Quando que Jesus volta para Israel? Isso daí vocês estudaram. Começa a colocar aí no comentário que eu quero ver se vocês guardaram isso. Quando que Jesus volta para Israel? É quando? Em que momento ali? Vamos ver, vou esperar vocês comentarem aqui. Em que momento que Jesus volta para Israel? Em que período ali, lembra do quadro? Em que período? Antes da tribulação? Depois da tribulação? Depois do milênio? Quando é que Jesus volta para Israel? Quem vai se aventurar aí? Tem um irmão que semana passada eu já estou providenciando a lembrancinha para ele que ele acertou. Pergunta aqui. Não esqueci não, hein? E ninguém quer comentar não, gente? Gente, Jesus, quando que Jesus volta para Israel? No finalzinho? Que Jesus vem para implantar o reino? Lembra? Vai pisar lá no Monte das Oliveiras? Quando que isso se dá? No final da tribulação, gente. É no final da tribulação que Jesus volta para Israel. A igreja já subiu, foi arrebatada e volta com o Senhor Jesus. É no final da tribulação. Por isso que Mateus 24 é um resumo do Apocalipse. Nós vamos ver isso agora, que Mateus 24 é um resumo do Apocalipse. Paulo agora vai passar aí, já colocou o quadrinho pra gente? Coloca um quadro aí, vamos ter um quadro aí agora, esse quadro vai ficar parado aí um tempão, tá? Que a gente vai comparar todos esses textos. Nós vamos contextualizar agora, Mateus 24 e Apocalipse 6. Então, vocês já deixaram marcado aí a Bíblia aberta, em Mateus 24 e Apocalipse 6, e nós vamos contextualizar agora. E tá aí nesse quadro tudo que a gente vai ler. Então, o primeiro texto, vamos ler. O primeiro texto é no capítulo 6 de Apocalipse, é o versículo 2. O versículo 2 diz assim, ó. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele
tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Agora vamos ler lá em Mateus 24, versículo 4 e 5. Bíblia aberta aí, hein? Vamos abrir, vamos acompanhar junto comigo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está percebendo de quem esses dois textos estão falando? Jesus, quando falou lá em Mateus 24, para Israel, para aquele povo, como seria, o que estaria acontecendo, que período estaria acontecendo quando ele estivesse voltando, próximo de voltar para Israel, Jesus explicou dessa maneira, dizendo para que eles pudessem tomar cuidado, para que ninguém enganasse eles, porque muitos viriam no nome dele dizendo, eu sou o Cristo, e muitos seriam enganados. E lá em Apocalipse 6 está falando o quê? Eu olhei e eis que um cavalo branco, vi um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Esses dois textos estão falando do anticristo. E o anticristo, quando ele estiver aqui, ele vai estar no período da grande tribulação, da tribulação, e a igreja não está mais aqui. Vamos passar não, o slide vai permanecer aí. Vamos ler agora, aí na segunda parte aí do quadrinho, né, que é o capítulo 6, versículo 4 de Apocalipse. E logo depois, versículos 6 e 7 de Mateus 24. O versículo 4 de Apocalipse diz assim, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A gente, numa oportunidade, a gente está falando aqui muito sobre esse texto, cita muito esses cavalos aqui, né? Tem um estudo que fala só sobre esses cavalos, o significado, né? Que a gente se aprofunda mais. A gente está lendo sobre isso aqui hoje, mas tem um outro estudo que dá para se aprofundar mais nesse assunto. E lá em Mateus 24, versículo 6, e a primeira partezinha do 7 só a primeira parte, diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quantas vezes eu vejo, né, já li esse texto achando que Deus estava falando isso para mim, igreja. E na realidade Deus está falando para Israel. Isso vai estar acontecendo na grande tribulação. Aqui está falando do quê, gente? Aqui está falando de quê? Aqui está falando das guerras. Olha só, lá em Apocalipse 6, o cavalo vermelho é o cavalo da guerra. Ele vem para tirar a paz da terra. Ele vem com uma grande espada. Ele vem trazer morte para a terra. Jogar umas pessoas contra as outras. E aqui, Mateus 24, Jesus está falando. Né, que vão acontecer guerras. E que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino. Ah, mas isso acontece. Acontece, mas a gente não tem ideia do que é grande tribulação, da proporção em que vai ser isso. Você já se viu no meio de uma guerra? De uma nação contra nação? Eu não me vi. Quando eu nasci, já tinha passado, né? A guerra. Eu acho que eu não nasci em período de guerra nenhuma, porque atingisse a minha nação, que a minha nação se envolvesse tanto que ela fosse atingida, né? Tirando a paz, Nós hoje estamos vivendo, né? Como se fosse uma guerra, né? Acho que é esse momento que mais marcou de guerra, né? Uma guerra que a gente se sente preso, né? Como se estivesse numa guerra dentro de casa, a gente está guerreando contra uma enfermidade, contra um vírus, mas eu nunca vivi esse período assim, tão acirrado como Jesus fala aqui em Mateus 24 para o povo de Israel, como Apocalipse 6 mostra. Então, aqui está falando das guerras. Né? Então, a gente já viu falando do falso Cristo e das guerras. Agora, vamos para outra parte do quadro. Nós vamos ler Apocalipse 6, versículos 5 e 6, que diz assim, e havendo aberto o terceiro livro, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão.
eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Lá em Mateus 24, agora a outra partezinha que a gente não leu do versículo 7, diz assim, ó: e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Falou de fome lá em Apocalipse. Não falou? Esse texto aqui está falando de fome. Esse animal vem com um selo que vai ser aberto, vai estar trazendo o que esse terceiro animal? Vai estar trazendo a fome sobre a terra. Ele tinha uma balança na mão. Ele está falando sobre o quê? Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Então está falando o quê? Está falando da nossa provisão, do nosso alimento, do alimento. Está falando de fome. Vai haver fome. O alimento vai ser muito difícil de se ter o alimento. E o versículo de Mateus, Jesus está falando ali, está fazendo um resumo, está falando de forma resumida. Porque Mateus é um resumo, está falando assim, ó, vai acontecer fome, peste, terremoto, em vários lugares. Então aqui a gente está enfatizando a fome. Haverá fome. E Apocalipse mostra, né? Por que haverá fome? Quem vai trazer? É durante a grande tribulação. A igreja não está mais aqui. Vamos passar para outra parte do quadrinho, que é lá, Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Vamos ler Apocalipse 6, versículos 7 e 8? Diz assim, ó: havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E agora lá Mateus, versículos 7 e 8. E depois a gente vai ler o 10, que diz assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. E o versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Uns aos outros se odiarão. Aqui está falando de morte. Morte de diversas maneiras. Por fome, por pestes, feras da terra. Você consegue imaginar a dimensão disso? O inferno seguia, né? Foi-lhe dado poder para matar. Aí Jesus fala aqui que nação vai se levantar contra a nação, reino contra reino, traição, né? Falta de amor, haverá morte, peste, terremoto, morte de tudo quanto é jeito em vários lugares. E é o princípio das dores. Jesus está meio que colocando aí que quando esse selo aí for aberto, tá no princípio das dores. Isso quer dizer que tá naquele... Lembra que a grande tribulação é dividida em 2 períodos? Tá ali começando aqueles 3 anos e meio, a segunda parte, né? De 7 anos. Começando ali, depois dos 3 anos e meio. Aqui tá falando sobre morte, gente, nos 2 versículos. E agora a gente vai ler o outro quadrinho. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Não vou ler esses versículos, não, gente. Acompanha aí na tua Bíblia. Olha só, esses versículos, eles estão falando, ele está falando que vai ser aberto o 5º selo. Está falando que foram vistas almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Que eles estão clamando em alta voz, né, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre essa terra? É o povo que está sendo perseguido. Esse texto está falando disso. Está falando desse povo que está sofrendo na grande tribulação porque aceitou o evangelho que foi pregado para eles. Então, é essa visão que Apocalipse passa desse povo com vestes brancas e compridas, né? Fala mais lá na frente, né? E ainda fala assim, né, que foi dito que eles repousassem ainda um pouco de tempo. Por quê? Porque eles já tinham morrido, porque tinham negado a Cristo.
até que também se completasse o número dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, né? Está falando de uma visão de ver uma multidão com vestes brancas, os que já tinham morrido durante a grande tribulação, sendo perseguidos. E Mateus 24, versículo 9, para que a gente possa contextualizar, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, versículo 9, Jesus está falando para a igreja isso, gente? Não. Jesus está falando para a nação de Israel, o que vai acontecer nesse período. E, claro, a gente inclui aqui, porque Jesus sempre inclui, né, e dá oportunidade de salvação, mesmo na grande tribulação. A gente inclui também aqueles que vão ser alcançados por essa pregação e que, quando a igreja foi arrebatada, eles ficaram aqui, ficaram para a grande tribulação. Aqui está falando dos mártires. Está falando da perseguição a essas pessoas que creram no evangelho. Isso aqui é uma referência à obra do falso profeta, que o falso profeta vai fazer lá em Apocalipse 13. Está falando sobre isso, que o falso profeta vai mandar matar quem não adorar a imagem da besta. Está resumido aqui em Mateus. A perseguição, a traição, o amor que vai se esfriar, né, de pessoas que, para poder não morrerem na grande tribulação, elas vão entregar até o seu filho. Filho entregando mãe, mãe entregando filho, vai ser uma falta de amor. Isso, né? Hoje a gente já vê que o amor se esfriou na terra, mas na grande tribulação a coisa vai ficar muito pior, muito pior. Vamos ler agora no próximo quadrinho que está Apocalipse 6, versículo de 12 a 16. Também não vou ler não, tá, gente? É muita coisa, senão a gente vai ficar aqui, essa lição vai durar uns 3 domingos. Né? A gente não quer isso. Então, vamos lá. Esses versículos aí de Apocalipse 6, do 12 a 16, eles falam sobre o terremoto, vai falar que o sol vai se escurecer. Eu acredito que muitos de vocês já leram. Vai falar que a lua vai ficar vermelha, as estrelas vão cair. Imagina, gente, as estrelas vão cair. Vocês podem imaginar isso? Isso é literalmente mesmo, as estrelas vão cair. Alguém já viu alguma estrela caindo, né? A gente brinca quando é criança, lá, ó, estrelinha, né? Vamos fazer um pedido, né? A criança tem essas brincadeiras. Gente, as ilhas, as montanhas vão ser removidas do lugar. Que dimensão de terremoto é essa? Né? Que vai abalar a estrutura da Terra dessa maneira. E lá no capítulo 24, que é onde a gente vê um contexto aí, do versículo 21 e o 29, que diz assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Olha aí, gente, ó. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Gente, é igualzinho ao que está em Apocalipse 12 a 16, do versículo 12 a 16, Apocalipse 6. Desastres, sinais na terra. É a mesma coisa. Jesus está falando para Israel isso, não esqueçam. Se atentem a esse detalhe. Essa não é uma palavra de sinais dos finais dos tempos para a igreja. A igreja não está mais aqui. Essa é uma palavra para a nação de Israel. E aí o capítulo 7 agora, lá no finalzinho, lá embaixo, né? O penúltimo texto. O penúltimo contexto, né? Aqui, né? Nesse quadro. O capítulo 7 de Apocalipse a gente também não vai ler, porque é o capítulo 7 inteiro. Mas, olha, leiam, gente. Leiam depois. Leiam durante essa semana. Tá? O capítulo 7 de Apocalipse, ele fala da pregação dos 144 mil. O selo que os fiéis de Israel vão receber. Fala também da multidão dos salvos, né? Que a gente acabou de ler, né? Lá com as vestes, né? Dos que vão vencer, né? Na grande tribulação, que vão comemorar a vitória do Cordeiro. E aqui especificamente fala sobre a pregação dos 144 mil. E Mateus 24, no versículo 14, esse a gente vai ler. Ele fala assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunhado a todas as nações. E então virá o fim. Então, quer dizer, primeiro, esse evangelho do reino, esse que Jesus está falando aqui em Mateus 24, vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim.
Tudo que está relacionado em Mateus 24 está em Apocalipse. Jesus fez um resumo em Mateus 24. Ele está falando do quê? Esse evangelho vai ser pregado por quem? Pelos 144 mil que vão receber o selo, que vão pregar esse evangelho. Esse também aqui é um estudo, gente, nossa, tremendo, né? Dos 144 mil, que traz uma clareza muito grande para que a gente possa estar entendendo isso aí. É feita muita confusão em relação a isso, né? E esse texto aqui, esse contexto de Mateus, Apocalipse, a gente comparando um ao outro, a gente vê aí do que está falando. Que está falando da pregação de 144 mil. E agora a gente vai estar lendo lá o último que diz, lá, que é o capítulo 12 e 13, a gente também não vai ler o capítulo inteiro, 12 e 13, leiam depois. Esse capítulo, gente, ele fala, né, sobre o anticristo e fala do falso profeta. É inteirinho falando sobre isso. Leiam também. Mas agora a gente vai ver o versículo lá em Mateus 24, a gente vai ler do versículo 15 ao 20, do 23 ao 26, aí entre esses versículos do 15 ao 26. Que diz assim, ó, começando lá no versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Gente, vamos dar paradinha aqui. O que é isso? O que é isso aqui? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. A desolação da abominação está no lugar santo. O que é isso? Se você já estudou as 70 semanas de Daniel, você sabe o que é o abominável da desolação. Isso aqui é o anticristo. É o anticristo fazendo aliança por uma semana. Mas no meio da semana, ele vai quebrar esse pacto e vai revelar quem ele é. Ele vai firmar aliança. Está lá em Daniel 9, 27. Ele vai quebrar esse pacto. Ele vai firmar aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Está lá em Daniel 9, versículo 27, para quem quiser anotar aí. No lugar, isso que Daniel falou. Como é que eles vão saber que o anticristo, que fez um pacto de paz com Israel, quebrou o pacto? Olha aqui o sinal que Jesus fala para eles. Quando ele entrar no templo e profanar o templo. Na metade da tribulação. Ele vai entrar no templo e dizer que é Deus. Vai se sentar no lugar de Deus e vai querer ser adorado como Deus. O sinal que Jesus fala. Jesus não está falando isso para a igreja, Jesus está falando isso para Israel. Ele dá um sinal. Quando que a gente vai saber? Quando que nós vamos saber? Aí Jesus vai dar esse sinal, que está lá em Apocalipse. Vocês vão ler lá em Apocalipse 12, 13 depois. Leiam. E aqui em Mateus. É dado esse sinal. Eu vou deixar o quadro aí durante um bom tempo, tá? Para que vocês possam, se quiserem anotar, vai ficar aí enquanto a gente vai falando, vai contextualizando aqui. Gente, esse capítulo fala da tribulação. Isso é a metade da tribulação. Jesus falou lá no versículo 14 que o evangelho do reino será pregado em todo mundo. E então virá o fim. E agora ele está falando do abominável da desolação. Então, daqui em diante, é os 3 anos e meio. Por isso que no versículo 21... fala que haverá grande aflição. Versículo 21 de Mateus 24. Haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, nem haverá jamais. Gente, a gente não faz ideia do que vai ser a tribulação. E nem se a gente somar tudo de ruim que acontece nessa terra, que a gente já viu, que já ouviu falar, de todos os desastres que acontecem, terremotos, né, maremoto, de tudo que acontece aí, nem se a gente somar isso tudo, a gente vai ter ideia do que é esse tempo da grande tribulação. A tribulação vai ser um tempo aonde o anticristo vai ser tudo o que Deus é, só que de forma invertida. Então imagina, Deus é o quê, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso,
Deus é paciente, Deus é amor. Agora o anticristo vai ser isso tudo, só que de forma invertida. Inverte aí todos os atributos de Deus, que são todos bons e maravilhosos. O anticristo vai ser tudo isso de forma invertida. E os seguidores dele também, porque ele vai ter muitos seguidores. E ele vai vencer os santos. Hoje, gente, a igreja de Cristo domina aqui quando ela se levanta. Né? Ontem mesmo nós estávamos aqui na praça declarando isso, declarando salvação para as pessoas, anunciando o Senhor Jesus, dizendo que o coronavírus não pode parar a gente, que ele não para a igreja, que ele não pode parar a nossa vida, dizendo que a nossa vida está no controle do Senhor, se o Senhor levar, amém, né, lucro para a gente, senão nós não tememos a morte, declarando que o Senhor está sobre a nossa vida, declarando que o Senhor nos salva, nos guarda de toda enfermidade, de todo mal, declarando que o Senhor cumpre a vontade, os sonhos que nós temos, nós colocamos diante do Senhor que Ele cumpre. Hoje a igreja domina quando ela se levanta. Deus nos deu essa autoridade. Sobre todo o poder do inimigo, Deus nos deu autoridade para pisar, né, na cabeça da serpente. Né, em nome de Jesus. Mas nesse tempo foi dada autoridade, vai ser dada autoridade para o anticristo vir e vencer. É dessa maneira. Quando vocês lerem Apocalipse 12, 13, vocês vão ver mesmo essas palavras. Foi dado para ele o poder de vir e vencer os santos. A palavra diz que ele vem com uma coroa de vencedor, vencendo e para vencer, e vencer os santos. Então, o capítulo 12 e 13 mostra isso. E a gente não tem ideia realmente do que será a grande tribulação. Vai ser um tempo bem difícil. Então, do versículo 23 em diante aí de Mateus, né, que diz, então, se alguém vos disser, né, Jesus está falando, se alguém vos disser, para quem, gente? E onde? Ele está falando para quem e onde? Ele está falando em Jerusalém, na Judéia. Está falando em que local? Em Jerusalém, ali em Jerusalém. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acreditem, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, eles vão fazer sinais grandes, vão fazer sinais e prodígios. Gente, sinais e prodígios não significa que vem de Jesus, não, hein? Jesus disse lá, que no dia do juízo, muitos vão falar, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imitação, iniquidade. Tem muita gente praticando imitação, iniquidade, com falsos sinais, que não vem de Jesus. Curas, milagres, falsos sinais que não vem de Jesus. Grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Continua falando, eis que eu vos tenho predito. A gente está lá em Mateus 24, tá, gente? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. É o que lemos hoje aqui em Apocalipse. Lembra que a gente leu? Versículo 30. Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Gente, período da tribulação. É a segunda vinda de Jesus. Lembra que a gente estudou? Quando Jesus virá e será visto por todos. É a segunda vinda. Porque no arrebatamento, só a igreja vai ouvir a trombeta. Só a igreja vai subir cantando um cântico de vitória. Lembra? Onde está a morte? A sua vitória. Onde está o seu aguilhão? Lembra? Em corpo glorificado. Né? Dizendo, eu estou aqui em corpo glorificado, morte. Você não tem mais poder sobre mim. Vamos sair do quadro agora? Vou pedir para Paulo passar a slide.
Nós vamos ver lá, Mateus 24, versículo 16 ao 20. O capítulo 24 de Mateus é o evangelho do reino que será pregado aos 144 mil de Israel durante o período da tribulação. Então, se você não sabia que o evangelho do reino é esse que vai ser pregado, que fala que vai ser pregado, todo o capítulo 24 é o evangelho que eles vão pregar. Então, os 144 mil vão pregar o evangelho do reino, que está no capítulo 24. Tudo isso que está sendo falado em Mateus 24 serve para você, que é a igreja? Você acha que serve para você? Você acha que serve para mim? Serve no sentido de que é pra gente? É pra gente guardar e ficar atento nos sinais, em tudo, porque a gente tem que tomar cuidado. Isso serve pra gente? Serve ou não? Coloca aí pra mim. Sim ou não? Se você acha que é para que esse evangelho serve para você ou não. Você tem que ficar mesmo atento a isso tudo ou não? Vai colocando aí no comentário. O que você acha? Vou esperar um pouquinho aí para ver como é que vocês estão. Eu preciso ter essa resposta de vocês, né? Como é que vocês estão entendendo? Para que a gente possa, né, continuar aqui. Vamos ver aí, hein? Cadê? Cadê o sim ou não? Acha que sim ou não? Ou não sabe? Não tem certeza de nada, né? Coloca a mãozinha assim, misericórdia, eu não sei, não sei não. Serve para a igreja esse evangelho, gente? É para você prestar atenção nesse evangelho? Sim ou não? Ó, o Jarba já colocou que não. O que você acha? Aqui eu tenho um luzinho, aí tá como? Só o Jarbas que vai falar se serve ou não, gente? Vocês estão na dúvida? Natanael disse que serve para ele, para a igreja. Beleza, Jair Lugão não. Vamos lá, vamos comentando. Então, gente, olha só, esse evangelho. Vamos fazer de conta aqui uma coisa. Vamos fazer de conta que eu estou falando para vocês como vai ser o sinal do arrebatamento. Porque o arrebatamento é o momento onde se encerra o quê? O tempo de Deus aqui nessa terra. Então, vamos supor que eu estou falando sobre arrebatamento e que eu vou falar assim para vocês. Quando vocês virem no lugar santo abominável da desolação, que o profeta Daniel falou, quando vocês virem ele sentando no lugar santo, é porque vocês vão ser arrebatados? Alguém aqui vai lá no templo de Jerusalém para ver o anticristo sentando lá no lugar santo, querendo ser adorado? Será que a igreja, esse evangelho é para a igreja? Esse evangelho que vai ser pregado? A gente vai falar assim, estão pregando o evangelho do reino aí, dizendo para a gente prestar atenção, que quando o abominável da desolação sentar lá em Jerusalém, num lugar santo, né, porque Jesus está vindo buscar a igreja, Jesus está voltando para a igreja. Será que vai ser assim? Vamos ler lá no versículo 16 de Mateus 24, que está aí. Né, que esse slide que está aí. Ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Vamos colocar aí o próximo slide. Então, olha só, gente. Isso tem alguma coisa a ver com a gente, esse evangelho que vai ser pregado? Não, gente. Esse evangelho não serve para a igreja, não serve no sentido de que não serve. Serve para a gente entender como vai acontecer. Mas não é evangelho que a gente tem que ficar vigiando todos os sinais dele, porque são sinais para a igreja, não são sinais para a igreja. Mas tem tudo a ver com Israel, gente, porque no inverno é difícil Israel. Eu estive lá em Israel, estou colocando essa foto aí no slide para vocês verem. Dá uma olhadinha na quantidade de neve no inverno lá em Israel. Quando eu fui em Israel, no dia que eu fui embora, um dia depois nevou. Mas nos dias que eu passei lá não nevou. Mas, gente, essa foto que eu coloquei minha aí, no cantinho, esse foi o dia mais frio. Eu tirei essa foto e falei, Monique, tira essa foto, Monique que tirou. E vamos guardar essa foto, porque eu nunca senti tanto frio na minha vida. E eu estava com um monte de calça comprida uma por cima da outra, bota, meia, polaina, um casaco com pelo, gente, luva, mas vou dizer para vocês, o inverno
em Jerusalém é muito difícil. E eu não peguei nem parte da sensação. Eu não lembro, o Monique deve lembrar bem, mas ela chegou a me falar, mãe, essa sensação térmica hoje tá tanto. Era muito, muito frio. Gente, isso aqui é a pregação do evangelho do reino durante o período da tribulação. Orem para que não seja no sábado, porque o templo estará em pleno funcionamento. E muita gente que crê no Senhor estará no templo que vai ser reconstruído. Os judeus vão voltar a adorar ali. E aqueles que receberem a Jesus, mas ainda estiverem no judaísmo, eles vão voltar a adorar. E vai ser possível isso na tribulação. Quem aceitou a Jesus vai continuar no judaísmo. Vão continuar na doutrina do judaísmo. Vai ser dessa maneira. Isso é possível na tribulação. Eles vão ficar assim. Fuja. Eles vão ouvir fuja. Imagina, eles dentro do templo, adorando, fuja. Eu vou falar, mas no sábado, nós não podemos andar mais do que 900 metros. Fuja ou não fuja? Gente, a partir das 18 horas de sexta-feira, lá eu presenciei isso. Quando começa o Shabá, a partir das 6 horas começa o Shabá. E o sistema do elevador, ele é desligado. O equipamento passa a ter um regime programado de subida e descida, com paradas automáticas em todos os andares. A gente anda parando de andar em andar. Até às 18 horas de sábado, quando termina o Shabá. Sabe por que acontece isso? A gente ficou curioso para perguntar. Por que de 5 em 5 minutos, a cada 3 ou 5 minutos, o elevador para? O morador tem que esperar a chegada do elevador, né? Ou a pessoa que está no hotel, como se espera um ônibus no ponto, né? E depois o equipamento volta ao normal. Porque acaba o Shabá. Aí, sabe por quê que acontece isso? Para que o judeu não tenha que apertar o botãozinho do elevador. Não tem que ter esse trabalho. É como se fosse um trabalho. Lá apertar o botãozinho do elevador para o elevador parar e para o andar que ele quer. Existe esse sistema já em alguns lugares em São Paulo, em alguns lugares, né, que tem os judeus lá, que foi implantado, né, porque da doutrina deles. Olha só que coisa interessante isso. Imagina, Jesus volta no sábado. Imagina uma pessoa que tem a doutrina ali, tá nele, né? Eles cumprem mesmo, né? A gente que às vezes passa por cima de algumas regras, né, que a gente tem, né, como doutrinas, né? A gente chama, né, de doutrinas ou o Paulo está falando aqui, escola dominical, né? A gente, na hora que aceita Jesus lá na igreja, vamos cumprir os votos de que nós vamos, né, dar o nosso dízimo, de que vamos fazer parte desse trabalho. E daí a gente larga. O judeu, ele cumpre ali a risca. Vamos para o próximo slide. Orem para que não seja no sábado, porque vai dar muita confusão. Mas fuja, porque Deus tem um lugar preparado para quem fugir. Nós até podemos ver isso em outro estudo, se vocês tiverem curiosidade, né? Como é que vai ser esse lugar que Deus tem preparado para quem fugir. Mas no versículo 30 diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, gente, olha só. Todos irão ver Jesus como relâmpago. O evangelho vai ser pregado na grande tribulação, o evangelho que vai ser pregado na grande tribulação será esse. Olha, cuidado, hein? Eles vão enganar. Porque o anticristo vai dizer que ele é o Cristo. E os judeus vão receber ele como Messias. A pregação vai ser essa. Ele não é, cuidado. Vai dizer que está ali, mas vocês não vão. Quando for Cristo, vocês vão ver como relâmpago no céu. Gente, por que Jesus vem assim? Porque o povo de Israel no passado, a história toda conta quando Jesus aparecia. Né? O povo lá no deserto viu que era nuvem de fogo, era relâmpago, era voz de trovão. Essa pregação, para nós, quando eu falo, ela não significa nada, não é no sentido de não presta pra gente não, tá, gente? Não significa, não é a pregação para que a gente esteja atento, esperando que isso aconteça para que Jesus nos leve. É nesse sentido que eu estou falando. Todos esses cuidados que tem que ser tomado, essa oração que eles têm que fazer para que essa fuga não aconteça no sábado. Né? Que fuga, né? Que fuga, gente.
A igreja vai ser arrebatada, ela não vai estar fugindo, não. Vamos para o próximo slide? Não tem nada a ver com a igreja. Olha só. Vamos ler o versículo 32. Aprendei, pois esta parábola da figueira. Quantos aos seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Gente, que geração? Que geração que não vai passar sem que tudo isso aconteça? A geração que vê tudo isso, gente. A geração que vai ver o anticristo entrando no templo. A geração que vai receber essa pregação. Versículo 36. Vamos ler o versículo 36. Não está aí no slide, não. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. Dia e hora do quê, gente? Dia e hora do que Jesus está falando aqui? Ó, vocês não podem fazer confusão mais com isso, hein? Porque a gente estudou isso 2 domingos atrás. A gente falou nos 2 domingos sobre isso. É dia e hora do quê? Gente, dia e hora da segunda vinda. O mundo não vai ver Jesus como um relâmpago no arrebatamento. Só a igreja vai encontrar Jesus com o noivo. Isso é dia e hora da segunda vinda, que o mundo vai ver. Vamos para o próximo slide? Tem hora que fica, né, meio embaçado. Tem hora que fica meio embaçado aí a minha imagem e eu ainda não descobri por quê. Mas daqui a pouco deve voltar. Não sei se é um sinal na internet. Daqui a pouco eu volto. Mas não liguem para minha imagem, não. Então, olha só. No próximo é isso daí. Nos dias de Noé. Na segunda vinda, sim. Que todo mundo vai ver. Aqui tá falando aquele dia e hora do quê? Da segunda vinda. Ninguém sabe aquele dia e hora. Nem que Jesus quisesse marcar, a gente não podia. Por exemplo, hoje é dia 21 de junho. Domingo. E no Japão, que dia é hoje? Não podia marcar dia e hora nunca. Nunca o mundo inteiro está na mesma hora. Ia ser uma confusão. Onde? Em que país? Em qual fuso horário, né? Que isso ia acontecer. Imagina, se fosse no mundo todo da igreja, a igreja está perguntando, mas peraí, Jesus, que dia e hora que ninguém sabe, né? Se Jesus vai marcar uma hora, vai ser onde? Se Jesus marcasse uma hora, vai ser dia 21 de junho. Segura aí, gente, vai ser dia 21 de junho. Mas onde? Em que país? 21 de junho, em que fuso horário? Vai ser em que horas que vai acontecer? Ia ser uma confusão. Nem os anjos do céu e nem o filho. O texto fala, né? Sabe, só o pai. O filho aqui, o filho como filho, mas o filho como Deus, ele sabe. Né? Aí a gente já tem que falar estudar sobre a Trindade. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam. Fiquem aí na Bíblia, tá, gente? A gente tá lendo aí os versículos à frente. E davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Esse versículo fala sobre isso. Eles se davam em casamento, estavam vivendo a vida deles, até o dia em que Noé entrou na arca. E Jesus fala que vai estar assim nesse período. Como é que está o mundo, gente? Como é que está o mundo? Como é que o mundo já está hoje? Quando a igreja subir e for arrebatada, como que tu acha que vai ficar o mundo aqui? Hoje já está uma imoralidade, uma loucura, uma libertinagem, né? Muitos chamam de liberdade. Falam, não, a gente tem liberdade hoje, a liberdade de expressão, a liberdade de tudo. Tem liberdade de tudo quanto é tipo. Mas essa liberdade é uma libertinagem. Desacata a autoridade, desacata a família, né? Desacata quem é autoridade sobre a tua vida, a liderança, desacata patrão, a chefe. E tudo é normal, né? Tudo igualzinho como no tempo de Noé. E, gente, no campo espiritual, está também como no dia de Noé. Nas áreas espirituais da maldade é uma coisa que está além da imaginação. Vocês não têm noção. Nós não temos noção. Nós não temos como ver o mundo espiritual, mas nós entendemos pelas coisas que acontecem. Nós entendemos que a coisa tá, né, a influência dos demônios aqui na Terra para levar o mundo como nos dias do dilúvio. Versículo 39, lá em Mateus 24. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Gente, agora eu quero que vocês me respondam uma coisa aí, rapidinho. Quem é o salvo?
Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, do versículo 39. Quem é o salvo? É o que fica ou é o que vai ser levado? No tempo de Noé, vou dar uma dica, no tempo de Noé, quem ficou na terra? Quem ficou na terra? Era o salvo? Ou quem foi levado que era o salvo? Então responda essa pergunta aí. Quem é o salvo nesse texto aí? É quem fica ou é quem vai ser levado? Vamos lá, vou esperar então, vocês responderem aí quem é o salvo. O que você acha? Esse texto está falando que duas vão estar moendo no moinho, uma será levada e a outra vai ficar. Quem é a pessoa salva aí? É a que foi levada ou é a que vai ficar? Esse texto está se referindo a quem? Noé, como nos dias de Noé. Não sabe, gente? Ficou confuso? Deu uma confusão aí no raciocínio? O que vocês acham? Comenta aí. Vou esperar o primeiro comentar aqui para eu prosseguir. Quem vai? A Edna colocou que o salvo é quem vai. Jarbas colocou que o salvo é quem vai ser levado. Vamos lá. Mesma coisa, né? A Edna colocou que o salvo é quem vai ser levado. Jarbas também colocou que o salvo é quem vai ser levado. Vamos comparar lá com os dias de Noé. Quem foi o salvo e quem foi o que perdeu a salvação? Gente, olha só, a imagem já está mostrando aí, ó. O salvo, nos dias de Noé, foi quem ficou, gente. O que vai ser levado é o incrédulo. Quem vai ficar nesse tempo que Jesus está falando aí é o salvo. Por isso a confusão, arrebatamento. Gente, a igreja não está aqui há muito tempo. A igreja está nas boldas. As pessoas acham que esse texto se refere ao arrebatamento. Não, gente. No arrebatamento, quem vai é quem é salvo. E quem fica é o incrédulo. Aqui, Jesus está falando da segunda vinda. Ele está falando que quem fica aqui para reinar junto com ele é como no dia de Noé. Noé não ficou com a família? Reinando sobre toda a terra, né? A terra ficou todinha para Noé. Né? A partir dali, uma nova geração, uma nova oportunidade para a humanidade. Aqui, gente, nunca mais a gente vai fazer confusão disso. Aqui, quem fica é que está salvo. Porque vai ficar aqui, aí Jesus vem na segunda vinda com a igreja, e esse povo que vai ficar aqui vai fazer parte do milênio. Que ficar aqui porque aceitou Jesus e aceitou essa pregação, esse evangelho que foi pregado. Ficou atento, muitos vão ter fugido. É um outro estudo também, né? Para aquele lugar, né, que Deus vai preparar. Esses são os salvos, é quem fica. Vamos confirmar isso na Bíblia, então, tá? Vamos lá confirmar na Bíblia, porque eu sei que deve ter feito a confusão. Mas peraí, não estou entendendo. Vamos confirmar isso lá na Bíblia. Vamos colocar no contexto? Abre aí Isaías 4, versículo 2. Próximo slide aí. Isaías 4, versículo 2. Coloquei essa imagem para que vocês guardem bem isso. A gente vai ler na Bíblia, tá? Abram aí na Bíblia de vocês em casa. Não coloquei o texto. Nós vamos ler Isaías 4, versículo 2. A imagem é para que você não esqueça mais do que a gente vai ler agora. Essa imagem é uma imagem, né? Chega a dar nervoso de olhar, mas eu coloquei para isso mesmo. Para que ficasse gravado. Isaías 4, versículo 2 diz assim, ó, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. A gente está falando aqui sobre a segunda vinda. Os que escaparem. Aquele dia da segunda vinda, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. De que dia o profeta Isaías está falando? Da primeira ou da segunda? Da segunda, claro que da segunda. Porque da primeira, gente, Jesus veio como raiz de uma terra seca. Mas naquele dia o renovo do Senhor será a beleza de glória. Na primeira vinda que Isaías escreve sobre Jesus, está no capítulo 53, versículo 2, diz que ele não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Olha aí, gente, olha essa aparência de Jesus aí na cruz. Jesus veio para tomar o nosso pecado do mundo inteiro. Jesus ficou transfigurado na cruz, não tinha nenhuma beleza nele. Nada que atraísse o homem a ele. Compare isso. Lá em Isaías, versículo 2, está falando de beleza, de glória.
Jesus, quando veio e Israel não aceitou, não tinha atrativo nenhum. E essas imagens que tem de Jesus lindo, né, de louro, de olhos azuis, se você for pegar um estudo, né, que fala como seria a aparência de Jesus, pesquisem aí que vocês vão ver alguns estudos. A aparência dele não é uma aparência de um homem lindo, de um homem bonito. Não é uma aparência repugnante, porque Jesus, a beleza dele era interior. E a gente sabe muito bem como funciona isso, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e essa pessoa não tem uma beleza exterior, né? Dentro daquilo que a gente julga, né? Que cada um tem a sua maneira de julgar uma beleza, né? Mas depois que você conhece a pessoa, você fala, nossa, essa pessoa é linda, é maravilhosa, porque você está julgando ela pela sua aparência interior. Mas beleza exterior, né? Jesus não tinha nada que atraísse. Vamos para o próximo slide. Aqui, né, Isaías 4, diz que o renovo naquele dia será de glória e beleza. Jesus na glória e na beleza, né? Para quem Isaías está falando? Para os de Israel que forem salvos. É para quem Jesus está falando também nesse momento em Mateus 24. Vamos ver o versículo 3 de Isaías. Diz assim, ó. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Gente, no arrebatamento, Jesus nos leva para ele como um imã que atrai. Né? A igreja, no piscar de olhos, sobe todo mundo, mas na segunda vinda é o contrário, é uma tomada. Um é tomado e o outro fica na segunda vinda. Esse que é tomado, ele morre. Morre e vai esperar o julgamento. Nessa segunda vinda, gente, Jesus está falando para Israel, quem fica são os salvos. Jesus volta para implantar o reino dele. Implantar o reino dele onde? E por que aqui no texto fala que eles vão embora? Gente, na hora de ler a Bíblia, é aquela hora de entender tudo que o Espírito quer revelar para gente. Vamos ver aí no próximo slide. O próximo slide, ele é um vídeo que eu botei para vocês. Para que a gente já está terminando, para que a gente nunca mais faça confusão do capítulo 24 de Mateus. Esse vídeo, eu só quero mostrar um pouquinho de Jerusalém para vocês. O Paulo vai colocar aí. Não quer funcionar, não? Ah, sim. Vamos lá, então. Olha, nunca mais nós vamos fazer confusão. Ele está falando da volta de Jesus, gente. E está falando quem que vai ficar. Está falando que os que ficam são os salvos de Israel. É porque da maneira, então, que você tem que colocar e compartilhar a tela dentro do slide. Aí dentro não vai querer passar mesmo, não. Espera aí um minutinho, gente. Nós vamos colocar esse vídeo já já. O Paulo vai ter que compartilhar a tela, que senão o vídeo não roda dentro do programa. Não, mas não é isso aí, não. Eu sei. Então, a gente nunca mais vai fazer confusão sobre isso, ok? Coloca aí para mim o joinha se tá dando para entender, se ficou bem mais claro as coisas. Ó, e coloca aí um ok, ó. Uma carinha feliz. Estou entendendo melhor agora o texto. Enquanto a gente vai colocar o vídeo aí. Comenta aí, comenta aí. Agora vai, hein? Isso aí, Catinha. Tem que contextualizar, tem que entender a palavra. Tem que ir no versículo, tem que ir outro, tem que comparar um com o outro, tem que entender. Já colocou o vídeo? Só uma musiquinha. Só um fundo, né, que eu coloquei aí no vídeo, pra gente, que a gente possa viajar. Vamos viajar um pouquinho agora. Não vai dar pra soltar o áudio, não? Tá bom, então vamos ouvir. Agora eu vou ficar quietinha para não dar interferência. Vamos ver o vídeo. Vamos viajar um pouquinho dentro de Jerusalém. Depois, quando eu vou pedir para o Paulo parar, né, na imagem do vídeo, para que eu possa fazer o último comentário com vocês, ok? Vou ficar quietinha aqui para não dar barulho aí para vocês. Eu acho que você tem que tirar o som do teu também, Paulo.
Vai comentando você. Então, olha aí, ó. Vamos passear aí na Terra Santa, gente. Olha que lindo isso. Deixa agora, eu queria que nesse momento você pudesse deixar o Espírito de Deus estar colocando tudo em ordem aí na tua mente. Pede a Deus, Senhor, coloca em ordem aqui. Me revela ainda mais. Enquanto você ouve, enquanto você vê um pouquinho da Terra Santa, dos lugares onde Jesus passou, desse plano lindo que Deus tem para Jerusalém, para Israel, para o povo judeu. Como Jesus vem para cumprir, né, tudo isso que ele prometeu. Esse reino milenar. Aí a gente está vendo o Monte Tabor, Mar da Galileia. O Rio Jordão. Maravilhoso. Esse lugar é um lugar lindo. É realmente uma terra, gente. É uma terra muito especial. Eu acredito que vocês vendo, só de ver já dá para sentir, que o Espírito de Deus já traga essa sensibilidade para vocês. E não querendo, assim, não tem como não espiritualizar, né? Mas, gente, tá em Israel é algo muito tremendo. Você sente uma atmosfera diferente mesmo. Deus tem, né, algo de especial para Jerusalém. Né? Deus não deixa de cumprir para a nossa vida também, mas Jerusalém é algo tremendo. Pode deixar parado na imagem, né? Para o povo não ficar sem imagem nenhuma. Então, gente, a igreja vem. Nós vamos vir com Jesus nessa segunda vinda. Recordando, capítulo 24, é o evangelho que 144 testemunhas vão pregar para as pessoas que ficarem na grande tribulação, para que haja tempo de salvação. Muitos vão ser salvos, alguns, infelizmente, vão ser tomados, e os que vão ficar vão estar aqui. E quando a igreja vier com Jesus na segunda vinda, naquele som, naquele relâmpago no céu, e descer no Monte das Oliveiras, e a igreja vier, e os santos do Velho Testamento também vierem junto com Jesus para reinar, os que morrerem na tribulação, esse que vimos, os mártires, morrerem por causa de aceitarem esse evangelho, também vão vir junto com a gente, vão vir junto com a igreja, vão vir junto com os santos, vão vir junto com o Senhor Jesus, todos com o corpo glorificado para reinar sobre os de Israel, que vão ficar aqui, que vão conseguir ser salvos e que estarão esperando esse reinado do Messias. Lembram? Deus ainda não cumpriu a sua palavra para Israel. O programa de Deus para Israel começa a ser cumprido aí no milênio. O reino eterno, o reino que ele prometeu para Davi, que ainda não foi, mas que será. E nós vamos fazer parte disso. Amém? Então eu quero deixar isso aí para vocês. Né? Dá um glória aí, né? Isso é tremendo. Olha como é tremendo, gente. Às vezes as pessoas fazem tanta confusão, tem tanto... Às vezes até um pouco de medo de estudar Apocalipse, fala que não entende, que não entende. Gente, é tremendo. É tudo certinho ali, encaixadinho. Tudo que Deus vai fazer é lindo tudo que Deus vai fazer. É maravilhoso o que Deus vai fazer. Amém? Então aqui a gente encerra hoje essa série de estudos, né? Com mais esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, trago clareza, né? Esse tema que eu escolhi, mas tem muitos outros temas. A gente pode mais tarde conversar sobre... Vamos ver como a gente vai estar voltando aí com a igreja funcionando. Conversar sobre ver como a gente vai fazer, se a gente pode fazer alguma sala de estudo para as pessoas que se interessarem, né? Eu não tenho como saber o número de pessoas que pode se interessar para estar dentro de uma sala de estudo e a gente possa aí estar periodicamente, quem sabe... de 15 em 15 dias, né? A gente entrar numa sala aí, pelo Zoom, por um aplicativo aí, estudando mais a fundo sobre isso. Né? Eu não posso fazer isso com vocês de forma toda semana, porque, infelizmente, eu não tenho esse tempo para dispor com vocês. Mas a gente pode estar fazendo isso de forma periódica, de 15 em 15 dias, montando uma sala de estudo, no horário que dê para vocês, né? Vocês aí que estejam interessados, coloquem lá no Magic News, né? Eu tenho interesse, que o Paulo vai estar... me trazendo esse retorno para que eu possa ver se, né, dependendo do número que a gente pode estar fazendo aí. E tá estudando essas coisas que a gente falou aí, mas não estudou tão a fundo, né? Os selos, né? Os cavalos, né? E falando sobre as taças,
e várias outras coisas, né? Esse lugar aí que Deus preparou para as pessoas fugirem, as pessoas de Israel. E a gente pode estar falando sobre tudo isso. Então, vamos estar, né, vendo mais à frente. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que domingo que vem, eu não sei se a Sheilinha vai fazer junto comigo, para que a gente possa estar respondendo algumas perguntas. Mas para que isso aconteça, eu também vou precisar que vocês coloquem aqui, hoje, continue comentando aqui. Né? Se vocês lembrarem durante a semana, peraí, mas eu tenho dúvida, vou fazer uma pergunta aqui. Coloquem aqui, nos comentários desse vídeo, essa pergunta. Mas aí, vocês vão ter que colocar a pergunta aí nos comentários. E como é difícil a gente achar comentário aqui, porque a gente tem que ficar vendo conforme o vídeo vai passando. Então, eu preciso que vocês coloquem aqui nos comentários, mas que vocês usem uma hashtag. Porque se vocês usarem uma hashtag, na semana passada eu pedi isso, nem todo mundo usou. Eu ainda não entreguei, tá, o slide para as pessoas da semana passada. Eu vou estar entregando essa semana. Então, no próximo domingo não vai ter esse momento de resposta, mas a Sheila falou que se eu precisasse, a gente podia usar. Então, se eu ver que tem muitas perguntas, a gente vai poder estar abrindo um bate-papo para responder essas perguntas. Mas para eu saber se vai ter muita pergunta, eu preciso que vocês coloquem as perguntas de vocês. Então, eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo com uma hashtag e com a pergunta. Vocês vão compartilhar o vídeo com uma hashtag e vão colocar a pergunta, tá bom? A hashtag vocês coloquem Mateus X Apocalipse. Mateus, letra X, Apocalipse. Val vai estar botando aí. Vocês vão colocar essa hashtag e compartilhar esse vídeo. Porque aí eu vou saber que vocês têm uma pergunta. E colocar pergunta também. Não coloca pergunta nos comentários, não. Coloca pergunta... Não, coloque nos comentários, que eu vou achar. Coloque a pergunta nos comentários e compartilhe o vídeo com essa hashtag. Que aí eu vou estar vendo, fazendo uma pesquisa, vendo a quantidade de perguntas. Se não forem muitas, a gente, né, não precisa estar fazendo. Semana que vem a gente já parte para o próximo estudo, que já é com outro irmão, uma outra pessoa que vai estar trazendo estudo para vocês. Vai ser bênção também. Participem, porque vai ser bênção também. Amém? Quero toda essa galera lá na semana que vem, hein? Participando, domingo que vem, participando do estudo. E aí interagindo, né? Porque isso ajuda muito. Gente, então a gente vai terminando assim. Eu vou pedir para o Paulo colocar o vídeo de novo. Abre a tela, Paulo, coloca o vídeo de novo. E vamos viajar mais um pouquinho aí. Enquanto a gente encerra, né? A gente vai estar encerrando aqui. Agradeço a atenção de vocês. Né? Gostei muito de estar aqui com vocês. Estou muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar. Eu amo muito o estudo de Apocalipse. Amo muito mesmo. Amo essa palavra, esse estudo. E poder estar trazendo isso para vocês está sendo muito bênção para a minha vida, porque eu estou recordando algo que eu já estudei há muito tempo atrás e estou trazendo de volta. E Deus traz ainda com muito mais clareza. Amém? Beijinhos. Amo vocês. Vamos ficar com o vídeo agora.